Glórias a Deus. Pastor Wagner estará agora entrando no... Já que nós só temos 1 hora de culto, de ministração, ele estará ministrando a palavra de Deus e depois, no final, estaremos contribuindo. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados. Amém. Vamos à nossa lição de hoje, fazer a leitura da mesma, do nosso texto bíblico. Lição de número 3, 19 de abril de 2020, eleição, predestinação. Vamos ler juntos, né? Como estamos numa transmissão em vivo, simultâneo, para que se ouça. Texto áureo da nossa lição. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica, Efésios capítulo 1, versículos de 4 ao 12. Aí lemos como de costume, leio um versículo de um ao outro e até o final, assim lemos. Que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia. Amém. Talvez por uma questão de espaço, deixaram de fora versículos 13 e 14, que na verdade compõem esse contexto. Tanto assim que na próxima lição vai começar no versículo 15 e daí adiante. Nós vamos falar sobre tudo isso. Com a graça de Deus. Oramos. Pai, te damos graça pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui nesta manhã, uma vez mais, nesta casa de oração, aqui onde nos reunimos, Senhor, para estudarmos e meditarmos na Tua santa palavra. Dai-nos, ó Senhor, pelo Teu Espírito Santo,
iluminação nos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender qual seja a Tua vontade, a revelação da Tua palavra para conosco. Que sejamos nesta manhã ensinados por Ti e edificados e fortalecidos e enriquecidos, conforme, Senhor, aquilo que o Senhor propôs, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Aleluia. Eu gostaria de fazer a introdução lendo este comentário bíblico. Eu poderia ter escrito, mas já que está aqui eu tenho e posso trazê-lo. Lendo fica melhor. O comentário do Novo Testamento, Warren Wiersbe, comentário bíblico expositivo. E o que ele diz em relação a este assunto tão importante que nós vamos estudar aqui nesta manhã. Houve uma época que esse assunto foi um tabu no meio pentecostal, vamos assim dizer, porque as pessoas já tinham um preconceito em relação à eleição e à predestinação. E houve ainda um período que as pessoas evitavam até falar neste assunto, né? Dizia que era um assunto muito polêmico, mas o que me incomodou é que parecia que não estava na Bíblia, né? As pessoas tratavam eleição e predestinação como se não estivesse na Bíblia, ou ignoravam por completo. Mas está na Bíblia, e por isso que nós estamos estudando ele hoje, depois de muito tempo. Diz aqui a introdução feita pelo comentarista: esta é a doutrina maravilhosa da eleição, uma doutrina que deixa alguns maravilhados e outros perplexos. Um professor do seminário me disse certa vez: tente explicar a eleição e pode acabar perdendo o juízo. Tente livrar-se dela e perderá a sua alma. Todos os dias, cristãos concordam que a salvação começa em Deus, não no ser humano. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15,16, disse Jesus. Abandonado aos próprios recursos, o pecador não procura Deus. Diz Romanos 3, 10 e 11, não há quem busque a Deus. Em seu amor, é Deus quem procura o pecador. Lucas 19, 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Convém observar que Deus nos escolheu mesmo antes de criar o universo, de modo que nossa salvação deve-se inteiramente à sua graça, não a qualquer coisa que tenhamos feito. Ele nos escolheu em Cristo, não em nós mesmos. Também nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis, como nós já lemos no texto. Na Bíblia, a eleição é sempre para alguma coisa. É um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Podemos observar que as três pessoas da Trindade encontram-se envolvidas na salvação ou no plano de redenção. No que se refere a Deus Pai, fomos salvos quando Ele nos escolheu em Cristo na eternidade passada. Mas isso não é suficiente para concretizar a salvação. No que se refere a Deus Filho, Jesus Cristo, fomos salvos quando Ele morreu por nós na cruz. No que se refere a Deus Espírito, fomos salvos quando cedemos à sua persuasão e recebemos a Cristo como Salvador. O que teve início na eternidade passada, cumpre-se no presente e se estende para sempre. Glórias a Deus.
E é assim que nós introduzimos este assunto. É complexo, nós não saberemos de tudo o que se trata no que diz respeito à eleição e à predestinação nesta vida. Há muitas coisas que nós só tomaremos conhecimento na eternidade. Mas o que a Bíblia nos ensina, o que está escrito, nós podemos aprender conforme a revelação do Espírito Santo para a nossa edificação e para, como diz o próprio Paulo aí em Efésios 1, louvor da graça de Deus. Para que essas coisas foram reveladas? Para que nós possamos louvar a graça de Deus. Eleição e predestinação. O objetivo geral desta lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber. O autor diz bênçãos espirituais, mas dentro do contexto a palavra é adoção, ou seja, Deus predestinou aqueles que seriam salvos a receber em Cristo a adoção de filhos. Esse é o objetivo geral da lição. E eu vou desenvolver a aula com base nos objetivos específicos. Usar esses 3 objetivos como escopo desta lição. O primeiro diz esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Embora sejam tratados sempre como matérias da doutrina da salvação, cada um tem o seu propósito, o seu objetivo separado. O que é eleição, o que é predestinação, não são a mesma coisa. Segundo objetivo é explicar como ocorreu a eleição antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Eu vou tentar usar o máximo possível de referências bíblicas que os irmãos possam, assim querendo, tomar nota de como o nosso tempo é corrido, assim nós propomos. O que precisamos entender, amados, de antemão em relação à doutrina da eleição e da predestinação, é que tudo que Deus fez com um propósito. E esta palavra que vai aparecer aí no contexto, não só no capítulo 1, mas em toda a carta aos Efésios. Paulo não está aqui, como nós vivemos há muito tempo atrás, discutindo se ela é ou não é bíblica, se ela existe ou não existe. A eleição existe. O que Paulo trata na carta aos Efésios é acerca do propósito, partindo do princípio que é uma doutrina bíblica, que é de Deus. Ele agora tenta explicar aos irmãos o propósito destas coisas. Qual é o propósito da eleição e qual é o propósito da predestinação? A presciência de Deus também está envolvida neste assunto. Por isso, precisamos entender o que é a presciência de Deus. Deus é onisciente. Deus também é presciente. A onisciência diz respeito àquilo que sabe no seu todo. Deus é onisciente porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas e em todas as eras, passado, presente e futuro. A presciência diz respeito unicamente à capacidade de prever o futuro. Ciência, conhecimento, aquilo que vem antes, de antemão. Capacidade de antever ou de prever o futuro, aí é presciência. Onisciência é a capacidade de saber todas as coisas.
E aqui tratamos, fazendo agora esta separação e explicando a diferença entre eleição e predestinação. Deus elege segundo ou conforme o seu beneplácito. É isso que nós encontramos no texto que nós lemos. Por 3 vezes aparece essa afirmação, para que não se deixe nenhuma dúvida. Veja em Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo 9 e versículo 11. Quando Paulo diz, e nos predestinou, e no final ele diz, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Versículo 11, termina dizendo, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus nos elegeu porque Ele quis eleger. Ele quis assim. Por isso que diz que foi segundo o seu beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade. Se há alguma dúvida, ou havia alguma dúvida acerca de quem elege ou de quem escolhe, a Bíblia é clara em dizer que quem elege, quem escolhe é Deus. É Deus quem escolhe, e escolhe segundo o beneplácito da sua vontade. Eleição. O que é beneplácito, né? Essa palavra que aparece aí, para alguns é uma palavra nova, né? Palavra beneplácito significa consentimento, aprovação, autorização, no sentido de aprovação de alguma coisa por uma instância ou autoridade superior. Já antecipando aqui o pensamento e esclarecendo para os irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que a nossa redenção, a nossa salvação, foi planejada, autorizada e executada por Deus, ou pela divindade, já que os 3 estão envolvidos. Como não tinha uma autoridade, não tem uma autoridade superior a Deus, para que Ele possa pedir aprovação em relação àquilo que Ele faz, Ele mesmo é quem autoriza. Amém? Ele é a autoridade, a instância superior, a maior. Então, aquilo que Ele planejou, Ele mesmo autorizou e Ele mesmo executou. Louvado seja Deus. Eleição. Vamos agora à Bíblia, aos versículos que mostram quem elege. A palavra eleição significa escolha. Eleição, escolha. Em vários livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ou você vai encontrar a palavra eleger ou eleição, ou a palavra escolha. É a mesma coisa. Para mostrar que quem escolhe é Deus. Começando de Romanos, capítulo 11, versículo 5, vamos passear um pouquinho rapidamente nas Escrituras. Já que primeiro temos que esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Deus é quem elege, Deus é quem escolhe, e isso tem que ficar claro. Romanos 11, 5, eu vou lendo, não é isso? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, Paulo diz, ou remanescente, a palavra resto significa aqui remanescente, segundo a eleição da graça. Há um remanescente agora, foi deixado por Deus, segundo a eleição da graça. Segue Romanos 9, 11. Diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, falando de Jacó e Esaú,
nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Deus. Então, para que não houvesse confusão, Deus resolveu escolher ele porque fez isso e isso ou aquilo. Não foi permitido que isso acontecesse, para que não se dissesse que foi por causa das obras. Então, antes que nascesse, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, Deus, diz a palavra, disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú, antes mesmo que esses nascessem. Forte, né? 1 Tessalonicenses 1:4. Olha para frente. Diz a palavra: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é... Pronto, aqui mais claro que isso não existe. A vossa eleição é de Deus. Quem elegeu, quem nos escolheu foi Deus. A nossa eleição é de Deus. Colossenses 3:12. Diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aqui somos nós, chamados de eleitos de Deus. Paulo escrevendo a Tito, haverá muitas referências cruzadas. Capítulo 1, versículo 1, na sua introdução à carta ao seu filho na fé, Tito, Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Aqui ele fala da fé dos eleitos de Deus, conforme nós falamos na introdução. Deus elegeu antes da fundação do mundo e predestinou para que por meio do Evangelho crescêssemos em Jesus Cristo, para que fôssemos adotados na sua família, filhos de adoção. Primeira lição, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Já vimos que quem chama é Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis deste mundo, e as que não são, para aniquilar as que são, e fez isso para que nenhuma carne se glorie perante ele. 3 vezes. Deus escolheu, Deus escolheu e Deus escolheu. Para que ninguém possa se gloriar diante dele. Foi ele quem te elegeu, te escolheu, vocacionou e chamou. Eleição, predestinação. Eleição é escolha. Predestinação é destinar ou determinar com antecedência ou de antemão. Deus determinou de antemão que os que creem em Cristo serão adotados em sua família e feitos conforme o seu Filho. E para isso a gente tem que ter em mente, nunca perder de vista a questão do propósito. Sempre perguntar: qual é o propósito da eleição? Qual é o propósito da predestinação? Aqui o comentarista Charles
Rio comenta que fomos predestinados com um propósito. E esse propósito está revelado tanto em Efésios 1 como em Romanos 8. Nós vamos ler esses dois textos agora. O propósito da eleição é um, da predestinação é outro, mas estão interligados e entrelaçados. No versículo 4, Deus elegeu a cada um de nós e a todos nós, que fomos redimidos em Cristo antes da fundação do mundo, e diz aí o propósito: para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora vem o propósito da predestinação, que está no versículo 11, 5 e 11, né? E nos predestinou, versículo 5, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, porque ele quis fazer assim. E quem somos nós para questionar? Coisa criada para dizer o que ele criou, porque fizeste assim. Então aqui está o propósito da predestinação. Em Efésios diz que fomos predestinados para filhos de adoção, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Agora em Romanos capítulo 8, tem a segunda parte deste propósito, que tem que ser unida para que nós possamos ter um entendimento destas coisas. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, predestinar é isso, não é? De antemão, com antecedência, os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, nós temos que entender qual é o propósito de cada coisa. Lá diz, predestinados para filho de adoção, e aqui diz, para serem conformes à imagem do seu Filho. Este era e é o plano de Deus. E cada um de nós sejamos adotados em sua família e conformados à imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Não haverá falhas no plano de Deus, porque é Ele que está executando este plano. Pode descansar, viu, irmão? Se fosse depender de mim, haveria falhas, mas não depende de mim, depende dele. Por isso eu estou tranquilo, eu estou descansado nele. Aquele que planejou, autorizou, é o mesmo que está executando o plano. E o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Então o comentarista faz esse resumo. Deus determinou de antemão ou predestinou que os que creem em Cristo serão adotados em sua família e feitos conforme a imagem do seu Filho. E é nisso que trabalha o Espírito Santo em nós. Eu sempre digo isso para vocês. Esta é a obra mais sublime que o Espírito Santo está fazendo em nós. Cada dia ele está nos conformando à imagem de Jesus Cristo. Por isso que todo crente deve estar sempre se observando no espelho de Deus, que é a sua palavra, a fim de que possa saber se essa obra está sendo executada, levada a cabo. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que passa, nós temos que estar mais parecidos com Jesus. Não é para viver a nossa fé
se comparando uns com os outros, né? Eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele. Não. Nós temos que nos comparar com Jesus para saber se estamos ficando mais parecidos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Predestinação, esta palavra aparece já nos evangelhos, porque Deus tem o seu plano, não foi algo que Ele fez de improviso, porque o homem pecou, desobedeceu, e Deus teve que improvisar, fazer um arranjo para resolver a situação. Não. A Bíblia diz que Deus fez o que fez antes da fundação do mundo. A morte de Jesus foi planejada e ordenada e executada por Deus, conforme o seu beneplácito, conforme o conselho da sua vontade. Vamos ver Lucas 22 e 22 em comparação com Atos 2 e 32. Para que os irmãos entendam que nada aconteceu ou está acontecendo por acaso e que Deus não perdeu o controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Em relação a Cristo, Lucas 22, 22 diz, e na verdade é o próprio Cristo que está falando, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E é uma das coisas, irmãos, que neste assunto aqui de eleição e predestinação, nós nunca vamos entender por completo nesta vida. Que apesar de que Deus elegeu e predestinou, não nos exime ou exclui de nossa responsabilidade. E isso que Jesus está falando aqui, fica bem claro. Apesar de que ele estava determinado ou predestinado a ser entregue a morrer na cruz, ele diz, mas ai daquele homem por quem é traído. Já estava determinado, mas o homem não é eximido de sua responsabilidade. Cruzou com Atos 2 e 23, que é que diz, Pedro pregando no dia de Pentecostes, falando de Cristo, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro está dizendo, eles entregaram Jesus, tem a sua responsabilidade. Pilatos, Herodes, tomou conselho, junto com os judeus, mas havia sido determinado, diz aqui, que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus já havia preordenado isso, da maneira que foi, do jeito que foi e no tempo que aconteceu. E ainda em Atos 4, 28, diz a palavra, vamos ler 27 e 28, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, aqui são os irmãos orando, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Isso é predestinação. O que fizeram com Jesus havia sido determinado pelo conselho e pela presciência de Deus.
e eles só fizeram conforme o que haviam de fazer. Já lemos a parte de Romanos, e aqui mesmo no livro de Atos temos uma outra referência, e aqui onde aparece a palavra prorissô, do original, predestinação no grego, 13:48 de Atos. Não fique assombrado, não. Por isso que eu falo menos e mostro mais nas Escrituras. Atos 13:48 diz: e os gentios, ouvindo isto, pregação do apóstolo Paulo, glorificavam a palavra, melhor dizendo, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Dizer que essas coisas não estão na Bíblia, porque não leu a Bíblia. Está aqui. Quem creu, o que é que diz o texto? Todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A não ser que você rasgue essa página da Bíblia, não vai estar mais na Bíblia. A diferença, creio, que entre predestinação está aí. Segundo objetivo é explicar como ocorreu a eleição antes da fundação do mundo. Parte, já falamos. Entra aí o conselho e a presciência de Deus, que nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Mas vamos para a palavra. Menos eu, mais a palavra de Deus. A primeira referência está em Efésios 1:4, que é o texto que nós lemos, né? E vamos tratar da eleição antes da fundação do mundo. Romanos 16, 25-27. Romanos 16, 25-27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as gerações, ou melhor, a todas as nações, para a obediência da fé. E é disso que você vai ver Paulo falar em Efésios e também aos Colossenses. E desde já é bom deixar esse conselho e esclarecimento para os irmãos, que para entender melhor a carta aos Efésios, é necessário ler a carta aos Colossenses. Há algumas coisas em Efésios que se esclarecem em Colossenses, há algumas coisas em Colossenses que se esclarecem em Efésios. Talvez porque foi escrito pelo mesmo autor e na mesma ocasião. Tanto Efésios, quanto Filipenses, quanto Colossenses e Filemão são as chamadas cartas da prisão. Paulo escreveu as mesmas cartas no mesmo período, aproximadamente, quando estava preso, e as enviou pela mão de Tíquico. Então há alguma similaridade entre essas cartas, principalmente Efésios, Filipenses e Colossenses. Então Paulo vai tratar do mistério que esteve oculto. E aqui ele vai revelar que mistério é este. Na verdade, são dois mistérios que ele revela na carta aos Efésios: o mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Cristo, que é a igreja. E isso vai ser revelado. Então, em Romanos ele está falando de um mistério que esteve oculto, mas que agora, neste tempo, se manifestou através da pregação do Evangelho.
porque é necessário que o Evangelho seja pregado. Se eu sei que Deus elegeu e predestinou aqueles a quem Ele quis, é necessário pregar o Evangelho? Sim. O próprio Paulo, que fala dessas coisas, era um missionário e pregava o Evangelho. Porque é através do Evangelho que Deus chama. Deus ordenou ou predeterminou que chamaria os seus através do Evangelho. E porque eu não sei quem são, eu preciso pregar. E aqueles que forem ouvirão e virão. Pregação não é excluída. Segundo, o mistério estava oculto, ou seja, Deus não quis revelar no passado. E veio durante séculos e durante eras, até que Cristo veio e revelou este mistério. O mistério que esteve oculto. E esta é uma das nossas riquezas, a qual Paulo se refere. A revelação do mistério é um tesouro que nós tivemos o privilégio de compartilhar. Cristo revelou o segredo, o mistério de Deus para nós, sem que nós o merecêssemos, sem que houvesse algum mérito em nós. Ele quis revelar. 1 Coríntios 2, 6 a 8. Vamos viajar aqui até Apocalipse. Paulo diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Por isso que teve que ficar oculto. Porque se fosse revelada antes do tempo, Cristo não seria crucificado. E aí é que mora o perigo. Se ele não fosse crucificado, a redenção não seria efetivada. Por isso que só foi revelado no tempo certo. Deus manteve oculto. Estava aqui dentro, ó. Como Paulo diz em Romanos, estava aqui, ó, dentro das Escrituras. Mas as pessoas liam e não percebiam. Liam e não encontraram. Não foi isso que Jesus falou em relação ao porquê ele falava por parábola? Né? Para que os de fora ouçam, mas não entendam. Mas para que vocês entendam. Porque a vós é dado que seja revelado os mistérios do reino do céu. Não por de fora, por de dentro. E não é todo mundo que lê e entende. Por isso que há uma pergunta na Bíblia: entendes tu o que lês? Muita gente que lê, mas não entende. Porque o segredo de Deus, se não me falha a memória, está no Salmo 25, a Bíblia diz que o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Não é para todo mundo. O segredo de Deus é para aqueles que o temem. Efésios 3, 3 a 11, a mesma carta. Como foi este mistério manifestado a mim pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, Ele nos dá por revelação. Por revelação. Se Ele quiser revelar, amém. Se Ele não quiser, nada feito. Pelo que quando leres, agora eu posso ler, se eu recebi a revelação, e perceber. Sem ela eu leio, mas não percebo. Olha o que ele diz: pelo que quando leres, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado por quem? Pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Há uma promessa. E aí no capítulo 1, que é o texto básico, ele diz que termina Deus nos selando, confirmando a redenção com o Espírito Santo da promessa. Porque há uma promessa e ele precisa garantir essa promessa. Não está falando de uma promessa, está falando da promessa. A maior de todas. Qual é ela? João escreve assim: e esta é a promessa que ele nos fez. 2 pontos. Qual é? A vida eterna. Esta é a promessa. E nós fomos selados pelo Espírito Santo como garantia de que nós vamos obtê-la. A vida eterna. E este mistério esteve oculto durante todos os séculos. Colossenses 1, 24. Pula aí, Filipenses. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, como para o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual estou sendo feito ministro, segundo a dispensação, economia, administração de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis. Quais são as riquezas da glória do mistério entre os gentios? Que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério é Cristo. Está revelado agora. 2 Timóteo 1, 8 a 10. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, onde antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho extraordinário. Então, tudo que Deus ocultou, revelou agora, pela aparição de Jesus Cristo. É por isso que lá no texto ele diz que na plenitude dos tempos ele manifestou. Quando se deu essa plenitude dos tempos? Quando Jesus nasceu. Quando Jesus veio ao mundo, deu-se início à chamada plenitude dos tempos. Quando ele apareceu, aqui está dizendo, o que estava oculto foi revelado. Deus nos chamou, Deus nos vocacionou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça. E nos deu esta graça antes dos tempos do século. Não foi naquele dia que você levantou a mão, foi antes dos tempos dos séculos. Estava oculto, Deus revelou. No texto que nós lemos em Tito, capítulo 1, agora segue os versículos 2 e 3. Paulo, apóstolo, segundo a fé dos eleitos, conhecimento da verdade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Você estava lá para ver? Não. Mas ele prometeu. Antes dos tempos do século. O que é que ele prometeu? A vida eterna.
antes de criar o universo, antes de iniciar, ele já havia prometido. Fé. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Manteve o oculto e ao seu tempo manifestou. Promessas. 1 Pedro 1, 18 a 21, para frente. Tentei deixar em ordem cronológica, para que não se perdesse. 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, que não foi conhecido, mas estava lá, antes da fundação do mundo. Deus, Ele cria o fim antes do começo. Nós ficamos debaixo dessa linha temporal. Deus está em cima e Ele se move entre as eternidades, passada, presente e futura. Aqui diz e deixa bem claro, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. O Cordeiro já estava sendo imolado para a nossa salvação e redenção. O que aconteceu na cruz só foi a revelação, a manifestação de um plano que já havia sido feito antes mesmo da criação. E aí terminamos Apocalipse 13:8, que diz: período de dores, tribulação, sobre a besta que subiu do mar, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Foi morto desde a fundação do mundo. E 17:8 do mesmo livro do Apocalipse: a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à pressão, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Interessante, né? E Mateus 25:34, Jesus diz, veja lá, palavra de bênção para mim e para você. Mateus 25:34, o meu tempo se acabou. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo preparado de antemão. Isso que se chama predestinação. Ordenar ou predeterminar de antemão. A salvação, a redenção, o sacrifício, o sangue derramado, a proclamação do Evangelho e o reino que Deus reservou para nós. Ele o reservou não agora, mas desde a fundação do mundo, para que você possa glorificar a Ele, para que você possa louvar a graça de Deus para conosco, porque Ele tem os seus planos e Ele não improvisa nada, para que você esteja seguro da sua salvação, a nossa redenção
termino dizendo que eu comecei dizendo, foi planejada, autorizada e executada por Deus, e é por isso que nós devemos descansar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Não depende de mim, nem depende de você, mas depende daquele que nos chamou. Estamos garantidos nele, em Cristo Jesus. E estando nele, a nossa redenção será plenamente executada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não dá para falar de tudo, talvez seja um resumo. São 3 assuntos aqui dentro dessa matéria: eleição, predestinação, adoção dentro de predestinação. Quem sabe uma outra oportunidade abordamos isso. Mas quero crer que os irmãos, que a palavra de Deus tenha compreendido e entendido eleição e predestinação como parte do propósito eterno de Deus para cada um de nós. Deus em Cristo nos abençoe. Vamos contribuir. Quão bondoso amigo é Cristo.